Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês que já estão chegando, compartilhando. Já estamos com 346 pessoas assistindo nesse momento. Muito obrigado a todos. Hoje eu não vou fazer aquele super resumo de 15, 20... Não, da última vez foi um resumo de meia hora. Eu não vou fazer esse resumo de meia hora, não. Já vou começar trazendo os primeiros comentários da noite, como é de tradição. Deixa eu só acabar de configurar o equipamento aqui. E já temos aqui, inclusive, superchats. Deixa eu voltar lá no início, no máximo que eu consigo. Olá, boa noite, da Rita Angoninha. Clicério de Almeida. Venha participar do grupo no WhatsApp, Clube do Estopa Oficial. Tem o número, o Clicério está organizando o grupo do Estopa, o Clube do Estopa. O Clicério, né, tem feito aí algumas promoções conjuntas. Eu agradeço muito todas as pessoas que estão participando disso, o Gilson Tutor também, que manda um salve. Cadê o pessoal? Deve ser a Rita Agonilha. Muito obrigado, Rita. Gilmar Ferreira, boa noite, Léo. É o seguinte, se é para fechar o STF, basta um cabo e um soldado. Para acabar com nossa república, basta um caça soviético, se quer sair da Venezuela. Gilmar Ferreira falou uma coisa que a gente precisa admitir. Vamos cair na real, um caça soviético pode estar aí equipado com bombas nucleares. E ele realmente... Olha, Gilmar Ferreira, depende do lugar que ele acertar, ele não acaba com a República, não. Depende do lugar que ele acertar, ele limpa a República. Mas o problema é que a doença não está uma doença localizada só no local. Essa doença está salpicada ao redor do Brasil. E a gente precisa admitir que o grande problema, isso é importante, tá, gente? O grande problema do Brasil não são os políticos, é o brasileiro. Porque o político brasileiro é brasileiro. E não adianta a gente imaginar que vai tirar políticos, vai tirar pessoas do STF e vai limpar a barra, não. Se a sociedade não mudar a personalidade, se o povo não começar a entender de onde que vem a corrupção vem da ignorância. É a ignorância do corrupto? Não. A corrupção vem da ignorância do povo. A corrupção vem da ignorância do povo que o povo aceita. A corrupção na base da sociedade é a corrupção que acontece nas instituições mais próximas do povo. Quando a gente pensa na presidência da República, é uma instituição que, obviamente, representa toda a sociedade, mas ela não está em contato com o povo. A instituição mais próxima do povo que a gente tem são as igrejas. E as igrejas, hoje em dia, são instituições extremamente corruptas. Instituições corruptas, principalmente no momento que elas começam a se propor a fazer coisas que elas não deveriam fazer. Hoje, rodou pelo Twitter, e eu não sei se a foto é verdadeira, uma foto de uma turma dentro da catedral, aquela catedral, me parece que em Campinas, que sofreu um atentado, onde as pessoas estão lá fazendo o sinal de arminha, né? Aquela coisa que popularizou na última eleição. E uma pessoa escreveu, essa brincadeira gerou 5 mortes. Será que é isso mesmo? Se for, o que aquele padre ganhou se posicionando politicamente? É bonito se posicionar politicamente, você fica cult, você fica do lado da sociedade cult, da elite, da sociedade cheirosinha, quando você se posiciona, em especial quando você se posiciona do lado da arminha, né? Mas esse tipo de coisa que está apodrecendo as instituições que têm um contato muito grande com a população, em especial as igrejas, isso está acabando com a reputação dessas instituições e está fazendo a gente ter aí revoltas vindas do povo. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar que atitudes do tipo mudar a embaixada brasileira para Jerusalém pode causar uma onda de ataques contra igrejas no Brasil? Sabe quando vocês recebem aqueles memes, em especial os evangélicos, quando eles recebem os memes que estão lá, tantas pessoas morreram na África só porque são cristãos. Não é só porque são cristãos. É porque, através daquela igreja, aquelas pessoas estão fazendo política. E estão mudando direitos dos outros através da alienação religiosa. E esse problema está na base da sociedade brasileira. Você tem
uma pastora que aproveita da humildade dos fiéis e conta uma história de que ela encontrou Jesus no pé de goiaba. E a partir da história que ela encontrou Jesus no pé de goiaba, as pessoas que acreditam nessa história passam a ver aquela pastora como uma mulher do milagre. Afinal de contas, quem de nós aqui teria essa oportunidade de ir no pé de goiaba e ver Jesus? Eu lembro do pé de goiaba na minha infância, mas eu não lembro de eu ter visto Jesus no pé de goiaba. Talvez, para quem acredita que Jesus é Deus, a gente pode acreditar que Jesus está materializado em tudo, mas não é isso que ela contou. Ela contou que ela encontrou Jesus que ia subir no pé de goiaba e ela ainda estava preocupada com Jesus subir no pé de goiaba. O desesperador é imaginar que os crentes acreditam naquilo. Os crentes acreditam naquilo porque os crentes querem acreditar naquilo, porque eles querem acreditar em algo maior. Essa é uma estratégia muito grande dessas igrejas. Deixa eu pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Eu queria agradecer a ajuda de todos vocês que estão aqui participando. Eu queria pedir, quem puder compartilhar, ajudem aí, copiando o link, colando no WhatsApp, colando no Twitter. Muito obrigado, Carlos Wagner Miranda. Emília Miranda tá ligadona na live, Planalto, Bahia. Muito obrigado, Emília Miranda. Muito obrigado, Carlos Wagner Miranda da Silva, pela ajuda. Pessoal, quem puder compartilhar para aumentar o alcance, isso realmente ajuda muito os canais de esquerda. Deixa eu ler aqui. Ele ficou com medo de Jesus cair do pé de goiaba. A pastora ficou com medo de Jesus cair do pé de goiaba. Olha, e a Daniele Ferraz pergunta se ela usa tóxicos. Gente, o mais importante nesse momento é que vocês entendam que ela não está fazendo isso. Não é ela que é a boba dessa história. A tendência nossa, é interessante como as igrejas começam a diferenciar o que está dentro da igreja e o que está fora. Eles diferenciam tudo que está fora da igreja como o mundo. É como se eles estivessem num local diferente do mundo. E para as pessoas que estão dentro daquela realidade, ela não é ridícula. Para as pessoas que estão dentro daquela realidade, ela é uma pessoa abençoada que realmente viu Jesus. Aquelas pessoas que procuram a igreja, elas procuram a igreja com intenções. E dentro daquele contexto, as coisas ridículas como a história da mulher que viu Jesus no pé de goiaba tornam-se verdades e por causa dessas coisas ridículas, ela acaba virando heroína. Tem um colega que falou que o som tá estranho, eu queria que vocês mandassem aí um retorno, como é que tá o som. Eu tô ainda vivendo aquele drama, melhorando o computador, e daqui uns dias espero estar com o computador montado. O Crepúsculo da Lei fala, Jesus é uma mercadoria lucrativa. Exatamente, Jesus é uma mercadoria que ninguém pode reclamar. Hoje, no programa, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa para contextualizar aqui, que eu gosto de colocar um desenhozinho bonito para contextualizar. Hoje, no programa Léo ao Quadrado, que foi com o Aquiles, porque o Léo Atucci hoje estava com um pouco de dor de cabeça. Deixa eu ver aqui se eu procurei por Venda da Fé, mas eu não encontrei muita coisa ilustradora, não. Ilustrante, não. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Eu estou procurando um desenho engraçado para colocar no lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, tá aqui. Acabei de achar um negócio aqui que eu acho que tem um pouco mais a ver. Mas só que o problema é... Bom, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Eu vou colocar uma coisa aqui só para contextualizar enquanto eu falo. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para um local mais privilegiado. Isso, olha, consegui colocar aqui. Hoje eu estava contando sobre essa questão de que existem dois contextos, tá, gente? Existe o contexto de dentro da igreja e existe o contexto de fora da igreja. Nós temos uma falha muito grande na nossa comunicação, que é tentar falar com o pessoal da igreja como se eles pensassem como nós, e eles não pensam como nós. Por exemplo,
No momento em que nós percebemos que os pastores estão se aproveitando dos fiéis, estão ficando milionários, a tendência nossa é falar coisa do tipo, olha, você é crente, você está dando dinheiro para aquele pastor ali, ó, ele está lá comprando helicóptero, comprando jatinho, ele está milionário, você está pobre. Na cabeça do fiel, que já ficou fanático por essa igreja, a ideia é um pouco diferente. Na cabeça do fiel, ele que não está procurando Jesus, na maioria das vezes, esses fiéis estão procurando ou a cura de uma doença, ou eles estão procurando dinheiro. Né? Ficar rico, a empresa dar certo. Eu estou me perdendo, que eu estou vendo ali o comentário, eu vi o comentário do Nil Notícias Comentadas, que perguntou que cabelo é esse? Esse é o cabelo que eu não corto há muito tempo. E também não deu tempo de pentear. Mas olha só, e já o Paulo Henrique fala, processador do computador aumentando. Esses dias eu tenho visto aí a conversa que a galera tá falando aí do Nando Moura querendo processar todo mundo. Eu até pensei em mudar lá na lista das peças do computador e colocar só de sacanagem, mas eu pensei, não, o pessoal não vai entender. Colocar as peças que ainda são necessárias. Nando Moura, entre parênteses, processador. E o Nando Moura tá querendo processar todo mundo, virou processador mesmo. Deixa eu agradecer aqui antes de eu voltar nesse assunto, porque tá pendurado aqui para evitar que vá embora, o superchat do Tadeu Teixeira. Muito obrigado, Tadeu Teixeira. Ele fala, boa noite, Estopa. Estou esperando a zoeira que os stand-up comedies vão fazer com a ministra do pé de goiaba. Eu estou esperando também. Eu quero ver o que o pessoal vai fazer. Eu tento fazer uma abordagem mais séria para a gente tentar desenvolver uma técnica de comunicação que funcione melhor com esse pessoal, exatamente para a gente continuar criando essa inteligência de comunicação, e através dessa inteligência de comunicação a gente pode conseguir liberar as pessoas desse fanatismo. Mas é legal que o pessoal que tem o dom da comédia faça aí uma coisa com esse pessoal. Meg Souza, Léo, fala do Deltan Dallagnol e o Laranja. Fala do Deltan Dallagnol e o Laranja. Eu não vi a manifestação do Deltan Dallagnol a respeito do Laranja ainda não. Bolsa Família Laranja contra os cafetões de pobre em campanha. Olha, o legal, gente, é o seguinte, o eleitor do Bolsonaro que estava tão revoltado com a possibilidade dos médicos cubanos terem que deixar parte do salário deles para Cuba, agora eles têm que dar uma explicação de que coisa é essa, que os nossos funcionários, porque são funcionários públicos, contratados pela verba de gabinete da família mais honesta do mundo, deixam parte do salário deles, não para nós, para o contratante. Ou seja, não deixa para quem paga, deixa para quem tem o poder de direcionar. Então agora o eleitor do Bolsonaro tem que explicar o que está acontecendo aí. Deixa eu agradecer Dilma Resistente também, que pede os likes. Boa noite, Léo. Você viu uma reportagem do YouTube que 60 pastores de Goiás entregaram para a maçonaria e agora como eles vão explicar para os irmãos a questão do diabo na maçonaria? Olha, Cleide, o detalhe é o seguinte, outro problema, tá? Toda reportagem que é feita contra pastores, isso é importante, as pessoas precisam entender como que isso funciona. O que é o detalhe? Por que nada derruba os esquemas das igrejas falsas? Nada derruba. Uma pessoa, quando ela procura uma igreja, ela procura a igreja porque ela tem um defeito cognitivo. Não é porque ela tem falta de inteligência, ela tem um defeito cognitivo, um defeito de caráter, um defeito, às vezes, de conseguir se encontrar. Às vezes não é um defeito, às vezes é um momento de dificuldade. Então imagine que eu vou começar por minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito racional. No momento em que meu pai estava na reta final da vida dele, no hospital, eu comecei a desenvolver um fanatismo religioso porque a resposta que os médicos davam é que não tinha jeito, que ele ia morrer. Eu não queria que meu pai morresse. Mas a resposta que eu conseguia obter nas religiões é que se eu orasse, se eu tivesse fé, meu pai podia morrer. Meu pai podia viver, né? Ou seja, na medicina não tinha jeito, mas dentro da fé era possível.
Olha, existem várias formas da gente explicar o motivo pelo qual as pessoas procuram essas igrejas de fanatismo. E uma das mais fáceis de se entender é o fato das pessoas tentarem procurar aquilo que elas sabem que é muito difícil na vida real. Pessoas que procuram enriquecimento, pessoas que procuram cura de doenças, às vezes praticamente incuráveis, pessoas que procuram se dar bem. Algumas pessoas procuram essas igrejas porque elas acham que se elas chegarem nessas igrejas, Deus vai ser uma espécie de empregado delas. E aí entra o primeiro ponto, que é o que eu quero falar com vocês. Existe um senso comum fora das igrejas de que as pessoas dentro dessas igrejas pensariam como as pessoas de fora. Quando as pessoas que estão fora da igreja ficam sabendo de uma história de que uma pessoa vendeu uma geladeira para dar para o pastor, vendeu o carro para entregar para o pastor, fez um empréstimo para dar o dinheiro para o pastor. A tendência nossa de fora da igreja é pensar que isso é um absurdo, que o pastor está rico e aquela pessoa está pobre. E a gente acha que vai conseguir convencer aquela pessoa que ela está fanática, julgando isso na cara dela. Não dá certo. E outra coisa que existe fora das igrejas, que as pessoas não conseguem perceber, é aquela coisa de tentar julgar na cara do fiel daquela igreja que o pastor está muito rico. Aí eu falo com vocês. Aí é onde começa o primeiro grande problema de caráter das pessoas que procuram as igrejas. As pessoas que procuram as igrejas, elas não procuram essas igrejas procurando Jesus Cristo. Elas procuram essas igrejas procurando o Deus que vai realizar o que elas querem. Como elas não estão procurando Jesus Cristo, elas não sabem que Jesus Cristo veio por humildade para fazer o bem para os outros e para servir. Essas pessoas vão para essas igrejas com uma espécie de Jesus Cristo materializado na cabeça delas. É um Jesus que deixa rico, é um Jesus da soberba, é um Jesus da superioridade. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que pelo menos 90% das pessoas dessas grandes igrejas, eles, depois que começam a frequentar a igreja, eles ficam orgulhosos, se sentem melhores que os outros e dentro das igrejas eles brigam por funções. Eu sou presbítero? O que você está pensando? Eu sou presbítero? Ah, não, eu sou o diácono. Quem é você? Eu sou o diácono, eu fui promovida. É uma briga por funções dentro da igreja que acaba imitando a realidade fora da igreja, a briga por ego. Contradiz completamente a ideia de humildade de um Jesus Cristo que falou várias vezes que veio para servir, que não veio para ser o bambambam. Essas pessoas que procuram essas igrejas para se tornarem os grandes e não para servirem como Jesus Cristo, elas já entram nas igrejas com más intenções. Como elas já entram nas igrejas com más intenções, elas chegam ali praticamente são abocanhadas pelos pastores. Porque imaginem vocês que essas pessoas entram nas igrejas e a primeira coisa que elas pensam, eu estou vindo aqui porque eu quero realizar o meu sonho de ficar rico. E eu tenho certeza que se eu entrar nessa igreja eu vou conseguir ficar rico. A primeira pessoa que eles olham é o pastor. Se o dono da igreja for rico, isso não incomoda, é o contrário. Então, no momento que as pessoas falam, mas fulano de tal é dono, o Silas Malafaia é milionário, é dono da igreja, enquanto o fiel está pobre, isso não tira o fiel do Silas Malafaia. Muito pelo contrário. O fiel entra numa igreja dessa, olha para o dono da igreja e pensa, eu tenho condição de ficar rico igual ele. Quando dá errado, a igreja tem uma técnica tão grande de ludibriação que quando dá errado, inverte a culpa pro fiel. A sua fé não foi a mesma fé do pastor. Então, na hora que uma pessoa começa a dar tudo que tem para o Silas Malafaia, para um Ed Macedo, seja lá para um Felicianos, seja lá para o pastor que for, para qual segmento de igreja, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, os Valadão, quando a pessoa começa a dar tudo que tem para esses pastores e perde tudo que tem, e não consegue resgatar, ela se culpa, porque ela pensa a seguinte coisa, a minha fé não foi o suficiente para eu conseguir ter a bênção do Valadão. Eu não tive o mesmo Deus do Valadão, porque eu não tive a mesma bênção, porque eu não tive a mesma fé. As pessoas se culpam. Não pensem vocês que é suficiente pegar uma pessoa que está dentro do mundo do fanatismo religioso e tentar retirar a pessoa desse mundo do fanatismo religioso
falando que o pastor é rico e ela é pobre. Isso não vai funcionar. Isso é um dos motivos pelo qual ela escolheu aquela igreja. E eu falo isso porque a maioria das igrejas que realmente pregam o evangelho, eu nem estou falando aqui sobre uma igreja ser ou não a igreja certa que leva a Deus. Eu estou falando sobre compatibilidade com o que está no evangelho. Quando você procura a Bíblia e a compatibilidade sobre o que está no evangelho, a igreja que realmente prega o evangelho conforme ele está na Bíblia é a igreja pequena. É aquela igreja que acabou de nascer. Essas são ignoradas porque o pastor não tem um carro novo. Essas são ignoradas porque não tem um aparelho de som para poder montar uma banda e todo mundo chegar lá e expor suas melhores roupas. Essas igrejas pequenas, que são as mais próximas da Bíblia, são ignoradas. E o que o povo procura no final das contas? Casas de espetáculo. Casas de espetáculo e submonarquias onde eles podem brilhar, onde eles podem aparecer. É uma casa de espetáculo que tem um grande palanque todo iluminado para as pessoas poderem subir lá e mostrar como elas são lindas, maravilhosas, como elas cantam bem, como elas tocam bem, né, que é aquilo que seria um altar, um local de louvor a Deus, na verdade torna-se um local de louvor daquelas pessoas, e é por isso que essas pessoas estão lá, porque elas dificilmente teriam condição de ocupar o mesmo palanque que a Ivete Sangalo, mas em umas igrejas como essas eles conseguem de vez em quando subir e fazer um testemunho no mesmo palanque que o pastor. Isso dá para elas uma tranquilidade muito grande, que elas também são importantes. E mais, vocês já pararam para pensar que uma pessoa que acaba de chegar na igreja pode conseguir virar um diácono, um presbítero e ter mais oportunidades em cima do palco? Já pararam para pensar que uma pessoa já entra na igreja pensando, eu posso ser pastor um dia? Então tem todos esses detalhes. Então essas pessoas não se incomodam com o fato de que o pastor está rico e elas estão pobres, porque elas imaginam que a fé delas pode levá-las a ter o patrimônio do pastor. Porque a fé é isso, gente. Elas pensam, se eu tenho muita fé, eu consigo chegar lá. E não se assustem. É esse tipo de fé que criou esse ódio pela ideologia de esquerda no Brasil, porque a estrutura da comunicação do Aécio Neves foi muito parecida com essa. A ideia de que, olha, se você trabalha, por que você é a favor de um governo que trata de vagabundo? Essa foi a estrutura básica da comunicação do Aécio Neves. O detalhe é que todo mundo trabalha, tanto direita como esquerda, né? Tirando o especulador, todo mundo trabalha. Mesmo o especulador, sobre o aspecto econômico, ele acaba trabalhando, né? Porque ele estimula o investimento de um lado, o investimento do outro, é ele que vai dar sinais da economia. Mas a comunicação do Aécio Neves criou uma ideia de que só a pessoa de direita que trabalha, o de esquerda é vagabundo. Essa é uma ideia que acaba surgindo nessa comunicação dentro das igrejas. Eu vou contar para vocês um caso que resume muito bem essa história do que é a pessoa se culpar porque as coisas deram errado. Mas antes, deixa eu ler aqui e agradecer o superchat da Cláudia Silva. Léo, qualquer psiquiatra poderia diagnosticar que esta criatura da goiaba tem um transtorno mental. Como ter uma ministra transtornada? Deveriam passar por um controle, como os pilotos de avião, político também, ministra louca não. E aí que eu falo, Cláudia Silva, olha, qual que é o detalhe? Dentro dessas igrejas de extrema alienação, existem os loucos e existem os fiéis. Só que os loucos estão longe de estarem loucos. Os loucos criam as histórias que fazem deles milionários. São testemunhos, como esse testemunho aí dessa ministra, que obviamente dentro do mundo real seria recebido como esquizofrenia, né? Essa coisa de ver coisa que ninguém vê, mas na realidade da igreja isso faz dela uma heroína. Então, agora gente, olha, é muito difícil para as pessoas que estão nessas igrejas imaginarem o fato de que elas estão sendo feitas de bobas. Mas eu vou falar com vocês de uma forma muito simples, principalmente se você é de alguma igreja dessas igrejas grandes e você nesse momento estiver tendo um tranco na cabeça pensando, olha, eu queria escutar o que o Leonardo Stoppa está falando, mas eu não quero acreditar que a minha igreja me engana. Então eu vou te dar uma dica. Vocês já viram falar no Henri Cristo? Henri Cristo é um personagem dentro do Brasil que fala com todo mundo de uma forma tranquila e aberta que ele é o Jesus Cristo. Se o Henri Cristo tiver certo, o Jesus Cristo já ressuscitou e tem lá hoje 50 seguidores, mas ele teve mais. Se vocês procurarem a história dele, vocês vão ver que teve um tempo em que o Henri Cristo era seguido por uma, não multidão, mas uma quantidade considerável de pessoas. Isso mostra que o fanatismo leva pessoas a fazerem coisas que às vezes não fazem muito sentido. Esse Henri Cristo hoje, ele é, digamos que, comédia em todo o Brasil. Vamos admitir, ainda tem pessoas que acreditam nele e tem pessoas que estão lá porque
de certa forma, ele gera uma certa mídia, né? Uma certa fama. Mas teve um momento, depois procurem a reportagem sobre ele, eu até fiz um vídeo uma vez, teve um momento que o Henri Cristo era, sim, uma pessoa acreditada como Jesus Cristo por alguns. A partir do Henri Cristo dá para vocês entenderem que tem muita gente no Brasil sendo ludibriada, só que como o caso do Henri Cristo ele é muito impactante, o Henri Cristo cria a ideia de um cara que falou que é Cristo, já os outros pastores não, são amigos de Cristo que conseguem ser intermediários, o impacto é menor, mas daí dá para ver como que o fanatismo leva pessoas a acreditarem naquilo que as pessoas querem acreditar. Esse que é o detalhe. Fernando Marra, Léo, quando meus pais saíram da igreja, prosperaram. Por vezes, meus pais davam dízimo usando o cheque especial. Olha só, o que fala o Fernando Marra. Por vezes, os pais dele davam dízimo usando o cheque especial. Se você falasse uma coisa dessa com eles, falasse contra, eles iam trazer várias teorias, iam entrar em desespero para defender o dízimo. Porque dentro do coração deles estava a ideia de que eles tinham que contribuir, porque está na Bíblia, porque o pastor falou, e eles imaginavam mesmo aquela história que o dízimo ia multiplicar. Deixa eu voltar nesse assunto que eu estava falando, eu vou contar para vocês uma história, mas antes eu queria pedir quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ver se eu acho sobre o negócio aqui. Tá aqui, ó. O negócio está no topo aqui. Vou colocar... Tá até no topo aqui, eu vou trazer para vocês essa história. Deixa eu ler esse superchat aqui antes e agradecer os compartilhamentos. Marli Absurdada. Muito obrigado, Marli, pelo superchat, muito importante pelo crescimento dos canais. Nós estamos vivendo realmente momentos absurdos. Nós estamos vivendo momentos aqui tenebrosos nesse Brasil. E eu te falo, eu tô absurdado. Deixa eu trazer esse caso aqui, que eu não sei se eu vou conseguir colocar ele dentro. Acho que agora ele entrou. Eu achei dentro dessa página do Extra, mas qualquer pessoa consegue achar esse caso aí na internet. É só procurar por isso. Casal tenta pagar posto de gasolina com papel sagrado. A primeira impressão que se tem dessa história, quem não sabe da história, eu vou contar para vocês o que aconteceu, né, para contextualizar. Um casal chega num posto de gasolina, pede o frentista para abastecer o carro. Depois que o frentista abastece o carro, o casal pega folhas brancas e entrega para o frentista. O frentista olha para o casal e pergunta, que brincadeira é essa? Né? Que é a primeira coisa que qualquer frentista perguntaria após fazer o serviço, receber um paçocozinho assim de papel branco. E o casal fala, isso aí é dinheiro. No momento que o frentista falou, não, minha senhora, isso aqui não é dinheiro, isso é papel. A tendência natural é que o frentista chamasse a polícia, mas não, o que aconteceu foi o contrário. Esses policiais que vocês estão vendo aí, tem vídeo para vocês verem. Eles foram chamados pelo casal. O casal que tentou pagar o frentista do posto com papel chamou a polícia porque o frentista do posto não aceitou o papel. Aí nesse momento você pensa, olha que coisa absurda. Absurdo é o que aconteceu antes. Essas pessoas, esse casal foi objeto de várias chacotas na internet. Algumas pessoas diziam que eles estavam tentando dar o tombo, algumas pessoas diziam que eles são os estelionatários, mas o estelionato mesmo aconteceu antes. Dentro de uma igreja, esse casal recebeu a mensagem de que se eles dessem o dinheiro deles de verdadeiro para Deus, eles receberiam aquele papel que Deus ia transformar em dinheiro. É uma espécie de milagre da multiplicação. Olha, você deixa R$1.000 aqui, eu vou te dar essas folhas que vão se tornar R$10.000. Esse dinheiro seu vai multiplicar por 10, mas você tem que ter fé. O nível de fé deles foi tão grande que eles chegaram a chamar a polícia para o frentista que não aceitou o papel. Isso mostra que eles realmente tinham um absurdo nível de fé. A polícia chegou, não sei o que aconteceu em termos penais, mas a realidade é a seguinte, o dinheiro, né, o papel não virou dinheiro. E esse papel que não virou dinheiro gerou uma grande confusão para eles, mas pode ter certeza, não gerou confusão nenhuma para o pastor. Por quê?
Isso é feito de uma forma muito estratégica nessas igrejas. A culpa de tudo que der errado em termos religiosos é sua, é da sua fé. No momento que esse casal deixou, por exemplo, R$1.000 para o pastor, a troco de folhas brancas que se tornariam R$10.000, esse casal assumiu um compromisso com a fé. E no momento em que esse papel branco não virou dinheiro, a culpa deixa de ser do pastor. Não é o pastor que é estelionatário, é a fé deles que foi fraca. Isso funciona em absolutamente tudo dentro dessas igrejas e é por isso que essas igrejas nunca pagam pelo que eles fazem. Primeiro, toda vez que alguma coisa dá errado, a culpa é da pessoa que não teve fé suficiente. Isso é um problema seríssimo, porque imagine você que você deu a geladeira da sua casa, você vendeu seu carro, você vendeu todo o seu patrimônio, entregou na igreja com aquela extrema fé. Você queria alcançar uma graça, você queria aquele emprego, você queria passar naquele concurso, seja lá o que for. Você queria aquela graça. No final das contas, você não conseguiu. Você não vai virar para o pastor e falar com o pastor, olha, deu tudo errado. Porque o pastor vai virar para você na maior cara de pau e falar, olha, esse é o seu problema com Deus. Se a sua fé foi fraca, dobra a oferta e dobra a fé. E o fiel não vai reclamar. Porque ele não vai estar reclamando com o pastor. Ele não vai ser petulante o suficiente de levar Deus no SPC. Ele não vai ser petulante o suficiente de reclamar com Deus. E é dessa forma que essas pessoas enriquecem sem nenhum tipo de remorso nem escrúpulo. Por quê? Se deu errado, a culpa é do fiel. Se deu certo, o dízimo aumenta. O detalhe é o seguinte, eles nunca perdem. E aí entra a outra parte. Quanto mais rico é o dono da igreja, mais ele vai atrair fiéis. Porque a riqueza do dono da igreja não é sinal de corrupção do dono da igreja. A riqueza do dono da igreja é sinal de prosperidade, é sinal do que a igreja é capaz de fazer com o cidadão. E aí vocês me perguntariam, como que a gente vai acabar com esse tipo de alucinação, com esse tipo de alienação? E eu respondo para vocês, eu tenho certeza absoluta que eu não sei. Isso eu tenho certeza, porque olha, na vida real, uma pessoa deixa de escutar você, eu falo isso porque eu tenho amigos, tenho parentes, que deixam de escutar aquilo que eu falo, pessoas que me conhecem desde que eu nasci, pessoas que me conhecem desde a minha infância, pessoas que eu conheci na minha adolescência, pessoas que eu conheci recentemente, fanáticos, que deixam de escutar aquilo que eu estou falando para acreditarem num pastor que está na televisão. E se eu tenho menos condições de explicar para essas pessoas que elas estão sendo ludibriadas do que aquele pastor que está ludibriando, a pergunta que eu faço para mim mesmo é, o que eu posso fazer? Eu não sei. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida no Brasil. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nossa sociedade pode evitar que as pessoas sejam capturadas por esse esquema. As pessoas normalmente são capturadas por esse esquema no momento de dificuldade. A pessoa está tendo uma dificuldade na família, uma doença, uma dificuldade financeira. Todo mundo vira as costas. O cara ficou chato, brigou com a namorada, virou um entojo. Então a menina brigou com o cara, ela virou uma chatice, só chora, só reclama e todos os amigos abandonam e o pastor está lá de braços abertos e com a sacolinha no jeito para receber essa pessoa. O detalhe é que quando uma pessoa chega na igreja, ela deixa os 10%. O amigo não vai ter coragem de pedir os 10% do salário dela para ofertar o ombro ao amigo. Então o amigo acaba pulando fora. Na hora que o amigo pula fora de ajudar essa pessoa no momento de dificuldade, o amigo perde essa pessoa para sempre, porque aí ele vira aquele fanático que não é mais amigo. A gente precisa concordar que isso acontece, né? Deixa eu agradecer aqui as participações. Carlos Gomes Fernandes. Boa noite, Léo. Existe limite para número de imbecis por habitante? Podemos ter um Brasil com mais de 50% de habitantes frequentadores dessas igrejas? Carlos Gomes Fernandes. Sim. Quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente costuma ter uma dificuldade de entender o fanatismo, porque é uma realidade que está acontecendo dentro do Brasil. Existe uma técnica na antropologia que chama-se exogenização, que é
julgar, extrapolar a nossa realidade e pensar na nossa realidade se ela estivesse acontecendo em nenhum outro lugar. Os países onde o fundamentalismo islâmico impera é um exemplo bem interessante para a gente conseguir entender a realidade brasileira. Eu não estou falando que o fundamentalismo islâmico seja diferente do fundamentalismo cristão. O que eu estou querendo dizer é que é muito fácil para nós, um país cristão, criticar um país onde impera um fundamentalismo religioso de outra religião. Existem países fundamentalistas onde 90% das pessoas são fanáticas. Esses países do Oriente, esses países são um exemplo do que o Brasil pode virar. A diferença é que enquanto nesses países eles fazem política usando o nome de Alá, que lá é Mohammed, aqui no Brasil eles fazem política usando o nome de Jesus. A diferença é o seguinte: existem bons religiosos no islamismo que pregam um Mohammed bom, que queria uma união, né? A ideia de que Deus que veio para o Isaac veio para o Ismael. Essa é a ideia do bom Mohammed. Agora existe o religioso Malafaia lá no islamismo também, que prega que o Mohammed, né, o Mohammed matador, esse é o Malafaia do islamismo. Da mesma forma que no Brasil nós temos alguns pastores que pregam o cristianismo de Jesus Cristo e temos alguns pastores que pregam esse cristianismo alafão de vinganças. E temos os pastores que pregam um cristianismo muito mais interessante, né? Digamos que aquele cristianismo de me dê o que é seu, que eu mando para Jesus e não se preocupe. Mas enfim, existe sim a possibilidade da gente reverter essa situação. O detalhe é que a gente tem que mirar nisso. A gente não pode ficar vivendo uma realidade em que a sociedade brasileira está em declínio por causa do fanatismo religioso e ficar tentando criticar o presidente da República achando que isso vai resolver. Não estou falando que a gente não tem que criticar o presidente da República. O que eu estou falando é que o buraco é mais embaixo. O problema é quem colocou o presidente lá. Quem colocou o presidente lá vai apoiar esse presidente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, na hora que elas chegaram ao ponto de serem tão fanáticas, de vender o que tem em casa para entregar para o pastor, achando que está comprando Deus e com isso vai receber aí um retorno, porque, ó Deus, estou te pagando, agora você me deve. Essas pessoas vão dar apoio para o presidente, basta o pastor mandar. Então, se essas pessoas vão dar apoio para esse presidente, se essas pessoas elegeriam novamente esse presidente, o que adianta a gente ficar falando desse presidente? Por quê? Vejam bem, nessas igrejas impera uma outra lógica, que é uma lógica bem perigosa. A lógica de que tudo que vem contra eles é do Satanás. Observem que o governo Bolsonaro está usando essa técnica de desculpa. Não pensem vocês que eles estão sendo ridículos. Não, eles estão sendo extremamente estratégicos. Isso não é quando você percebe que aquele Onyx, ele responde à crítica falando eu já me desculpei com Deus, a tendência natural é que a gente pense assim, olha, esse cara está falando isso, esse cara está sendo ridículo. Quando a gente vê uma Damares, a ministra, falar, o ministro Onyx falar que o caixa 2 eu já me desculpei com Deus, quando você vê o caso da Damares falar que recebeu Jesus no pé de goiaba, a tendência nossa é rir de uma coisa dessa, mas o eleitorado, a base de apoio deles, isso resolve. Olha, aqui em Belo Horizonte, uma das estrelas da Batista da Lagoinha é o cara, o Guilherme de Pádua, que foi condenado à morte pela morte da Isabela. Parece que é Isabela. Como é que chamava mesmo? Mas enfim, aquela atriz lá, filha da... Agora fugiu o nome, mas enfim. O Guilherme de Pádua, que foi condenado pelo homicídio da colega de trabalho, ele é um astro na Igreja Batista da Lagoinha. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo, tudo que ele fez, se ele converteu, ele é de Deus. Olha que coisa interessante. Fora das igrejas, se você tem uma vida pregressa, as pessoas deixam de confiar em você. É natural que quando você for contratar uma pessoa para cuidar dos seus filhos, é natural que você veja o passado dessa pessoa. Se essa pessoa tem um problema de abuso sexual, você não vai contratar essa pessoa para cuidar do seu filho, para levar seu filho para a escola. Nas igrejas evangélicas, quanto mais tenebroso o passado das pessoas,
depois que elas se convertem, maior é o testemunho. Essas pessoas vão falar: quando eu era de Satanás, isso acontecia comigo. Agora que eu me converti, eu sou assim e eu estou prosperando. Olha como que isso é interessante. Isso acaba se conectando com uma coisa que a gente precisa concordar que existe hoje. Dentro das igrejas evangélicas existem muitas pessoas boas procurando o bem, mas em compensação existem pessoas da menor qualidade possível procurando limpar a barra de um passado perverso. Dentro dessas igrejas, onde você encontra pessoas destinadas a mostrarem que tem roupa nova, pessoas que estão querendo somente aparecer, você encontra pessoas boas querendo se encontrar e você encontra uma quantidade muito grande de criminosos querendo esconder o passado. Criminosos querendo fazer de conta que estão querendo levar uma nova vida. E aí entra um detalhe. Aquela coisa do Onyx de falar que já pediu desculpa a Deus resolve na política brasileira, de um Brasil de maioria fanática, porque resolve nas igrejas. Quando uma pessoa... E olha, teve um momento das igrejas, isso era até piada aqui em Belo Horizonte, que teve um momento que para ganhar dinheiro nas igrejas, jovens que eram bem apresentados, aqueles rapazes bonitinhos, chegavam nas igrejas com uma retórica boa falando que eles eram bruxos da Xuxa. Eu estou convertido, mas no passado eu era bruxo da Xuxa. Quem é de Belo Horizonte lembra dessa história. Se a gente tivesse condição hoje de pegar os bruxos da Xuxa que apareceram no Brasil naquela época e colocar todos enfileirados, eu acho que daria para fazer uma fila de Belo Horizonte até Brasília, porque é muito bruxo da Xuxa que surgiu naquela época. A coisa era muito forte. Falava que era bruxo de uma pessoa famosa. Automaticamente eles conseguiam duas coisas. Eles conseguiam criar a ideia de que a Xuxa mexia com bruxaria e eles conseguiam criar uma ideia de que eles estão regenerados e porque eles estão regenerados e abandonaram a bruxaria, agora eles merecem receber um dinheiro da igreja como cooperação, porque em nome de Jesus eles largaram aquela vida antiga. Ali eles recebem doações, dízimos, aqueles dízimos são repartidos entre o pastor, dono daquela igreja onde que eles foram visitar, e eles. Então é assim que funciona. Todo dia a igreja recebe um visitante, aquele visitante vende CD, mas em compensação a igreja enche porque o visitante é bonitinho. Essas coisas que acontecem quando eles transformam as igrejas em grandes palcos. O detalhe é que essa estratégia de virar bruxo da Xuxa, essa estratégia de recolher um dinheiro a mais na igreja porque a pessoa deixou de ser do mal, ela atende um outro propósito, que é o seguinte. Hoje a gente tem uma disputa muito grande por mercados. Essas igrejas grandes, igrejas que têm donos, eles conseguiram segmentar o mercado para direcionar para eles os mercados das igrejas. Se vocês conhecem pessoas fanáticas evangélicas, vocês devem ter percebido que essas pessoas assistem TV evangélica, essas pessoas assistem rádio evangélica, essas pessoas não podem consumir mídia diferente da mídia deles, porque senão é de Satanás. E foi assim que começou o momento em que eles estavam dopando as pessoas com essa história e quem no Brasil nunca escutou a história de que o Fofão era um boneco com uma lança por dentro, porque era uma coisa demoníaca do Satanás, e quem não escutou a história de que a Xuxa tinha pacto com o demônio. Ah, vocês acham mesmo que quem inventou essa história estava preocupado com a questão das crianças assistirem uma pessoa com pacto com o demônio? Não, isso é só uma briga de marketing, é o mesmo fake news que a gente tem hoje na política. Aquele partido é um partido comunista, aquele partido é um partido hitlista. Essa mesma polarização de impressões na política, as igrejas conseguiram criar naquela época porque eles queriam o segmento infantil. E aí, no momento em que eles tiravam as crianças da Xuxa, a Batista da Lagoinha vendia o DVD infantil do Diante do Trono. No momento em que eles tiravam as pessoas da Globo, em São Paulo, a Rede Gospel, por exemplo, ela conseguia aquela clientela, porque se você assiste a Globo, você é de Satanás, mas você pode assistir a Rede Gospel. A Record veio e devorou tudo, né? Hoje, quem é de Deus assiste as novelas cristãs da Record, novelas que contam as histórias bíblicas do jeito deles. Eu parabenizo a Record com toda a sinceridade, porque a Record fez uma coisa que o Silvio Santos não fez. A Record fez dramaturgia no Brasil.
Se é verdadeira dramaturgia, qual que é a intenção, eu não sei. Mas, pelo menos nesse ponto, eu preciso parabenizar a Record. A Record não trouxe produções da Televisa para dublar no Brasil. Ela produziu dentro do Brasil, gerou emprego para produtores, diretores, atores, enfim, até para técnicos de som, como Leonardo Stoppa. Parabéns, Record, por isso. Mas não tente me enganar falando que você está fazendo essas novelas para que o povo veja a história de Jesus. É um produto. É tão somente um produto. E quando fala que a Globo apresenta um material ruim, um material de baixa qualidade, porque deturpa a família e é de Satanás, é tão somente para desviar o foco. É uma briga mercadológica. Nada mais, nada menos que uma briga mercadológica. E aí, por causa dessa briga mercadológica que está envolvendo a condução das pessoas para essa alienação mental e está envolvendo a condução das pessoas para essa, digamos que, disponibilidade política para votar em quem o dono da igreja quiser, o Brasil acabou. Vamos concordar que o Brasil estava crescendo e o Brasil parou de crescer. Ah, é o partido? Olha, não é o partido. É a situação internacional, é a situação geopolítica. Indiferente do partido que estiver governando o Brasil, se estiver governando o Brasil com a intenção do Brasil crescer, o Brasil cresce. O detalhe é que depois do golpe, o que ficou acordado foi que o Brasil seria colônia dos Estados Unidos. O detalhe é que os partidos que não conseguiam chegar no poder através das urnas, eles decidiram aceitar um golpe vindo dos Estados Unidos e criaram uma Operação Lava Jato para destruir a economia brasileira. É isso que está errado. É isso que está errado. Se esses partidos tivessem dado o golpe só para controlar o Brasil de uma forma mais liberal, não seria tão feio. O feio mesmo é a ideia de que eles tomaram o Brasil para entregar de bandeja para outros países. O feio é imaginar que um PSDB concordou em acabar com a empregabilidade no Brasil, destroçar o Brasil, a economia do Brasil, destroçar as empresas nacionais, tão somente para conseguir chegar no poder. Para chegar no poder vale, inclusive, acabar com o seu emprego, com o meu, destruir a qualidade de vida dentro do país. Mas, enfim, se eles vão pagar por isso, eu não sei, gente. Olha, é bem complicado imaginar a possibilidade de pessoas tão poderosas conseguirem pagar por isso. E aí entra, deixa eu agradecer que eu estou vendo vários compartilhamentos, várias pessoas se comunicando, estamos aqui com 1.600 pessoas assistindo ao vivo, eu agradeço muito vocês pelos compartilhamentos. Eu queria pedir quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Rafael, Léo, você acha que veremos todos os golpistas sendo presos ou caberá ao tempo puni-los historicamente, inserindo-os na lama podre da imoralidade? Abraço. Olha, Rafael, eu não acho que a lama podre da imoralidade significa alguma coisa. Olha, a opinião pública, ela não importa para esse pessoal. Eu falo isso por mim. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito que é certo. Dentro daquilo que eu acredito que é certo, eu quero fazer um trabalho progressista. Dentro desse trabalho que é progressista, eu sofro constantes críticas. Eu não estou nem aí. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu sofro críticas até da esquerda. Eu estou fazendo o meu trabalho. Isso não é uma lama podre da história. Os caras vão ficar riquíssimos. Vocês acham mesmo que essas famílias que controlam o mundo estão preocupadas que a história talvez diga que eles que fazem as guerras, que eles que matam? Quem fica na lama podre da história é quem é derrotado. Quem venceu vira herói, porque quem venceu escreve os livros de história. Regina Crivellari Milagres Brasil. Léo, fala para Alziza Islam. Foi só um exemplo de religiosos fanáticos. Em todas as religiões eles existem. Boa noite a todos. Ah, tá. É porque provavelmente a Alziza não entendeu o exemplo que eu dei. Vou falar assim. Muito obrigado. Alana Puls Neves, muito obrigado. Léo, me recomenda um livro bom sobre relações internacionais. Pode ser em inglês, Alana Puls Neves. Não, se for em inglês, entra em contato que eu te envio. Eu te envio direto. Roberto The Pixies. Léo, não vou dizer mais. Vai ver se estou na esquina. Vou dizer, vai ver se estou no pé de goiaba. Roberto The Pixies. Olha, The Peixes. Olha, Roberto, tem um detalhe. A pessoa pode ir lá no pé de goiaba, encontrar Jesus no pé de goiaba e voltar rico. Aí ela te chama para trabalhar na igreja dela.
Alana, manda mensagem para mim no Facebook que eu vou te passar o livro. Eu tenho material em inglês, eu tenho material muito bom, que é onde eu estudei. E tem assim... Não, em inglês tem muito material. É mais difícil em português, porque eu estudei em inglês, então eu não vou saber te indicar em português. Mas em inglês, eu tenho um material que vem desde o início, então dá para você compreender bem as coisas. E todo modular, um material bem legal. Eu queria só clarificar aqui o seguinte, sobre a questão das religiões. Eu não estou falando que o Islã é uma religião fanática, não. O que eu estou falando é que todas as religiões podem ser usadas para o bem ou para o mal. Eu morei quase 4 anos na casa de uma senhora que é do Islã. E ela é uma pessoa fantástica, ela me recebeu com um nível de honestidade que os brasileiros que me receberam na Inglaterra não tiveram. O que eu quero dizer aqui é que para o brasileiro entender o que é fanatismo religioso, é melhor a gente dar um exemplo de fora. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem o fanatismo religioso cristão, mas as pessoas não conseguem ver como fanatismo, como, por exemplo, a igreja do Malafaia. As pessoas não conseguem ver como fanatismo, as pessoas acham que é um cristianismo limpinho, né? E o cara, mas eu vou falar! As pessoas, olha, eu vou falar com vocês. O que o Freixo tá prometendo é o mesmo comunismo de Lenin que matou 1 trilhão de pessoas. Mesmo assim, as pessoas acreditam nesse cara. O que eu tô querendo dizer é que para que as pessoas dentro do Brasil consigam entender o que é fanatismo, aqui de dentro do Brasil é muito difícil, porque elas vão olhar para as igrejas e vão pensar que é um fanatismo brando. Elas vão pensar assim, ah, não, aqui no Brasil não acontece isso, acontece. O nível de fanatismo do Brasil é o mesmo nível de fanatismo que acontece quando uma pessoa do Islã coloca bombas no corpo e explode por motivos políticos. A diferença é que, como lá é Islã, é mais fácil para o brasileiro ver o Islã, que não é a questão do Brasil, como fanático. É muito difícil para o brasileiro ver o cristianismo como uma oportunidade de fanatismo. Mas, da mesma forma que Jesus Cristo veio com propostas fantásticas para a humanidade, mas ele é distorcido por malafaias e felicianos para fazer política, o Islã é uma religião boa, mas é distorcida por alguns chefes religiosos que usam para fazer política. Então o fanático do Islã que coloca bomba no corpo e faz aquilo que algumas pessoas chamam de terrorismo e outros chamam de lutador pela liberdade do povo dele, ele pode ser entendido como um fanático cristão brasileiro. É a mesma coisa. Só que o fanático cristão brasileiro fica mandando mensagens mostrando a mamadeira erótica. O fanático religioso do Islã coloca bomba no próprio corpo. É o mesmo nível de fanatismo. Para chegar no outro ponto, demora muito pouco. Quando o Silas Malafaia falou mal dos homossexuais, aumentou e muitos ataques contra homossexuais no Brasil. O detalhe é que quando a gente fala do fanatismo religioso cristão, as pessoas não conseguem ver. Por isso que eu dou um exemplo de uma religião que não é a religião maior no Brasil, para que as pessoas consigam buscar fora uma forma de entender o tamanho do fanatismo. Dentro do Islã existem alguns fanáticos. Dentro do cristianismo existem alguns fanáticos. Não é a religião, nem o islamismo, nem o cristianismo, mas é o uso político. São os hipócritas que usam a religião para fazer política. Boa noite, sou sua nova moderadora, Miad, Alana Pus Neves. Confirme no WhatsApp. Vou adicionar aqui. Agora que eu tô percebendo. Eu não tô logado aqui com condições de... Deixa eu ver se eu consigo chegar rapidinho aqui. Só um segundo. Eu acho que eu consegui. Deixa eu liberar aqui. José Romildo Costa, eu vi uma iguana no pé de goiaba da minha casa. Será que é uma iguana transcendental? Fanatismo político também é veneno. Jesus subindo no pé de goiaba, Bolsonaro no pé de laranja e o povo no pé de urtiga. Deixa eu aumentar aqui. Hoje eu não estou conseguindo ler não, porque hoje eu estou muito cansado. Olha, pessoal, deixa eu agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, pelas ajudas. Hoje eu vou até trazer uma questão que aconteceu comigo que me deixou muito decepcionado.
E algumas pessoas entenderam mal o que eu postei no Facebook e algumas pessoas imaginaram que eu estaria me declarando de direita, né? As pessoas gostam de entender as coisas erradas. Tem uma menina lá que ela é roxa, deve ser até prima minha, ela entrou em desespero, falou que eu estava... Não, né? Não é que eu estou me declarando de direita, eu vou trazer o caso para vocês. Eu faço meus vídeos há 3 anos. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu trabalhava na Inglaterra. Durante os meus vídeos, eu comecei a trabalhar como engenheiro na Inglaterra. Teve um episódio em que a empresa me fez um ultimato. Se eu fosse continuar com os vídeos, eu teria que sair da empresa. Isso porque os bolsominions já estavam bombardeando a empresa que eu trabalhava. Eu preferi sair da empresa e continuar com meus vídeos. Voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil quando eu estava com 5 anos de Inglaterra certinho. É o tempo necessário para fazer a cidadania europeia. Eu perdi minha cidadania inglesa, né, que eu já tenho italiana, nesse meio tempo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dedicar praticamente todo o tempo à produção de vídeos. Enfim, eu estudo também, mas eu produzo meus vídeos. Eu sempre agradeço aqui as colaborações, mas eu nunca pedi nenhum partido político ajuda diretamente. Eu sempre faço os pedidos de colaborações para vocês. E aí eu fiz uma dica em especial para o PT de que eles deveriam apoiar os comunicadores de esquerda. Falei, olha, o PT deveria apoiar os comunicadores de esquerda. Isso porque a comunicação de base, ela hoje é muito importante. O PT tem um problema sério. O PT vive a antiga escola de comunicação. A antiga escola de comunicação, ela é baseada na ideia de que somente os astros, somente as pessoas famosas merecem atenção e que pequeno é pequeno, você ignora e pronto. Essa é a antiga escola de comunicação. A nova escola de comunicação é uma escola baseada numa teoria das comunicações que eu cheguei a estudar porque eu fiz pós-graduação em marketing político tem pouco tempo. E ela é baseada na ideia que chama cauda longa. É a ideia de que, olha, você consegue atingir o mesmo objetivo de comunicação com vários comunicadores pequenos do que você conseguiria com um grande comunicador. Então, o Bolsonaro conseguiu se eleger presidente porque ele adotou tudo que há de mais novo na comunicação. Lógico que não foi ele não é estrategista, mas quem quiser buscar essa teoria das comunicações aí na internet, basta procurar por a cauda longa. Então eu fui sugerindo durante vários meses a importância do PT valorizar os comunicadores de esquerda para que os comunicadores de esquerda não tomem um caminho diferente, não partam para a direita. E me parece que alguma pessoa que participa dos grupos do PT pela WhatsApp levou a ideia para lá. E eu vou mostrar para vocês agora qual foi a resposta de um dos administradores do grupo do PT. Mas deixa eu ler antes aqui o Merlin das Luzes. Achei que a violência em bairros pobres fez Bolso ganhar votos, mas pesquisa Datafolha revelou: brasileiros têm tanto medo da polícia quanto de bandidos. Então por que Bolso venceu com esse discurso? Esse discurso é o discurso baseado no ódio, tá, Merlin das Luzes? A pessoa conhece alguém que foi roubado e pega raiva do ladrão. E uma forma de expressar raiva contra o ladrão é falar: eu voto no Bolsonaro. É a ilusão de que Bolsonaro vai vingar aquele crime cometido. Isso é uma ilusão. A pessoa pensa: olha, eu acabo de ser roubado. Porque eu fui roubado, eu vou vingar do ladrão votando no Bolsonaro. E isso não é uma coisa ilusória, não. Isso é a primeira coisa que a pessoa pensa na hora que ela conhece alguém, assiste na televisão uma história de um sequestro, um estupro, então um assassinato brutal, ela fica com raiva e com a raiva dela ela consegue se conectar àquela pessoa que está sempre criminalizando isso. Tem que ser Bolsonaro mesmo, porque Bolsonaro vai acabar com isso. E até agora eu estou esperando ver o que o Bolsonaro vai falar a respeito do Aécio. Tudo bem, ele não precisa falar do motorista dele, mas pelo menos fala do Aécio. Não, a gente sabe que o que ele propõe é perseguir o bandido, né, pequeno. Ele não propõe acabar com o crime. O crime sustenta a ideologia dele. Muito obrigado, Merlin das Luzes, pela participação. Então, pessoal, eu estava contando para vocês a história de que eu estou orientando há muito tempo sobre a importância
do PT, em especial o PT, porque o PT é um partido de esquerda muito grande, ele deveria entender que ele tem que parar com esse negócio de tentar conquistar as grandes estrelas. Ah, eu preciso falar com fulano da Globo. Ah, eu preciso conquistar fulano de Hollywood. Não. Ah, eu preciso do apoio de Noam Chomsky. Quem sabe, que jovem brasileiro sabe quem que é Noam Chomsky? Eu sei porque eu estudei Noam Chomsky, mas qual de vocês aqui vai conseguir explicar para um jovem brasileiro a importância de Noam Chomsky? Mas é assim. A antiga escola de comunicação, que é a escola de comunicação que o PT usa até hoje, ela é baseada na ideia de que você tem que ir lá no topo da pirâmide e conquistar um grande astro. A escola de comunicação moderna, que foi a que o Bolsonaro utilizou para ser eleito, para vencer, já se baseia numa teoria nova das comunicações, que é a teoria da cauda longa, de que você pode chegar no mesmo número de alcance se você espalhar através de uma rede de pequenos comunicadores a mensagem que você quer enviar. Então, qual foi a minha ideia? O PT precisa entender que ele tem que valorizar os pequenos comunicadores para conquistar esses pequenos comunicadores. Se o PT não fizer isso, outro conquista. Ou seja, existem pequenos comunicadores nascendo. Ou eles vão virar comunicadores progressistas, ou eles vão virar Nandos Moura. Então, esse é o dilema que o PT enfrenta. Não, o PT não acredita nisso. Mas uma pessoa dentro do WhatsApp do PT acabou acreditando nisso e ela mandou a mensagem: vamos botar pressão no PT para apoiar os comunicadores de esquerda, youtubers, Léo Stoppa, Samuel Borelli, Henri Bugalho, Aquias. Essa mensagem saiu de dentro do PT Nacional, do WhatsApp do PT Nacional, e essa mensagem de resposta veio de uma pessoa que é administrador do PT Nacional e que assina como doutor. Esse Leonardo Stoppa está chorando com a barriga cheia. Ele esquece que o PT não é só a direção ou os que possuem mandados. O PT maior é a militância e é justamente essa militância que lhe dá audiência, contribuição financeira. Ele tem medo de falar, por exemplo, do Ciro Gomes, porque o seu maior puxa-saco, chamado Clicério, é assessor remunerado da família Gomes. Clicério, por favor, me empreste dinheiro. Se possível, Clicério, checão de R$24 mil. Se quer ficar rico, tem que fazer vídeo para a direita. Lá ele terá dinheiro fácil, só não vai poder ter o sono dos justos. Olha, ele está criticando o fato de eu ter pedido uma ajuda para os comunicadores de esquerda. Ele está criticando com a minha campanha para montar o meu computador. E olha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu comecei a pedir ajuda para os comunicadores de esquerda, em especial para todos, tem vários meses. Tem vários meses que eu falo sobre o erro do PT de não conquistar esses comunicadores e deixar que esses comunicadores se vão. E o detalhe maior é que ele só consegue ver a parte financeira. A parte financeira, ela nasceu, essa coisa da campanha para montar o computador, ela nasceu do fato das pessoas que assistem esse programa e que montaram o Clube do Stoppa, todo dia elas estavam percebendo que a live estava caindo, que estava tendo problema, até o momento que eu falei, eu não tenho computador para transmitir no Face e no YouTube, vou deixar só no YouTube. Quando eu tiver um computador melhor, eu coloco no Face também. Aí o Clicério, sem eu saber, e quem é do Clube do Stoppa deve lembrar que o Clicério pediu segredo nesse sentido, o Clicério, sem eu saber, ele começou uma campanha para montar o computador. Olha bem, esse rapaz está destruindo, através da ideologia dele de que eu já sou uma pessoa rica, ele está destruindo a campanha, ele está atacando a campanha para montar o computador, mas ao mesmo tempo ele está atacando a campanha para o PT valorizar os comunicadores de esquerda, porque ele acha mesmo que o PT precisa desesperadamente dos comunicadores de esquerda. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa, em especial para quem é do PT, uma coisa que talvez vocês precisem saber. Olha, Samuel Borelli, Henri Bugalho, Aquias e muitos outros comunicadores progressistas não precisam de você, doutor do PT. Você já viu falar no PC Siqueira? Ele tem 2.400.000 inscritos. Mas não é só isso não, é 2.411.100.
Ele é gigante na internet. Ele assumiu a causa progressista. O Samuel Borelli, o Aquias, todas essas pessoas que você, através dessa mensagem imbecil, negou o apoio, eles já têm uma direção. Eles já têm um apoiador. Um apoiador tão gigante quanto as lideranças do PT. A diferença é simples. O PT poderia ter abraçado esses comunicadores de esquerda e o PT poderia ter dado um apoio, criado um vínculo com esses comunicadores de esquerda. Você acha mesmo, com toda a sinceridade, senhor doutor do grupo PT Nacional, você acha mesmo que foi o Samuel Borelli que perdeu no momento que ele foi rejeitado pelo PT? Você acha que foram esses nomes que você citou que perderam porque eles foram ignorados pelo PT? Eles já têm um apoiador muito maior que tem condição de fazer o canal deles ficar gigante com um pequeno detalhe. Queiram vocês ou não, uma nova esquerda vai surgir no Brasil. Uma nova esquerda vai surgir no Brasil não é porque o Ciro Gomes está sendo insurgente contra o PT, não. É porque o PT não está percebendo que ele precisa ser menos elite e mais pessoas pequenas. O mesmo PT que estava pregando a ideia de proteger os humildes, ele não dá a mínima para um Samuel Borelli, porque ele tem 17 anos, ele não dá a mínima para os comunicadores pequenos. Ele quer ir atrás dos globais, dos artistas de Hollywood. E quem está perdendo, meu amigo, doutor do grupo do PT Nacional, quem está perdendo é o PT. Porque, olha, os comunicadores do grupo progressista, eles se reinventaram. Agora, a galera da MTV, da antiga MTV, está toda abraçando o campo progressista. E eu vou falar com vocês, olha, estamos vivendo novos tempos, um tempo em que a juventude está ditando as regras. E vocês podem esperar que muita gente do PT vai perceber que o PT está ignorando a juventude e muita gente vai migrar para esses comunicadores. Vocês perderam ignorando esses comunicadores. Esses comunicadores não perderam nada. Vocês perderam. Entenda isso. Então, na hora que você traz essa ideia sua tranquila de que eu estou... Como é que é mesmo? Ele tem medo, como é que é mesmo? Ele esquece, está chorando com a barriga cheia. Eu pedi, essa campanha eu não fiz por mim, essa campanha eu fiz para que a gente conseguisse criar uma grande família de comunicadores. A grande família de comunicadores foi criada. Ela já existe, ela só não é do PT. Quem perdeu foi o PT, entenda isso. Básico e simples assim. Roberto Delgado, como você sabe, Léo, sou da direita, tanto o PT quanto os bolsas utilizam a rede. Não foi esse o nó da coisa. Roberto Delgado, eu estou completamente perdido sobre o que o Delgado falou. Canal Verdade, fala Léo, não se preocupe com isso, indiferente de partido, seus vídeos têm nos ajudado muito. Vai em frente, abração. Canal Verdade, muito obrigado, Canal Verdade. O Canal Verdade está crescendo na internet. É uma pessoa boa que eu conheci, eu conheci vendo um vídeo de autoajuda dele, que tem alguns vídeos que eu procuro na internet às vezes, são vídeos de autoajuda. Eu recomendo para vocês o canal porque é um canal que tem me ajudado bastante a conhecer coisas relacionadas ao mundo da religião. E o dono do canal, que é o Paulo, que é essa pessoa que está nessa foto aí, ele me ensina muita coisa a respeito, principalmente de como a religião transforma as pessoas, por que as pessoas acabam se ludibriando por religião. E ele agora está fazendo um trabalho, exatamente um trabalho de transformação social. Ele não gosta de política, é um canal que não gosta de política. Assim, não é que não gosta de política, ele não se polariza, ele não tem um viés que tem que ser de esquerda, tem que ser direita, não, ele tem um viés de transformação social, um viés das pessoas conseguirem se superarem, conseguirem crescer com isso. Então, quem puder se inscrever no Canal Verdade, se inscreva porque é realmente um canal que merece crescer, um canal que merece ficar gigante. Muito obrigado, Canal Verdade, e vamos que vamos. O Delgado, Léo, você leu errado. Eu disse que sou do direito, isso é, do que é correto, justo, honesto, enfim. Direito, seja qual seja o ismo. Ah, tá. Eu não sei se você está falando da religião ou se você está falando da ideologia política, mas é exatamente esse ponto que é o ponto que as pessoas precisam entender. Hoje, o que nós temos que pensar para a nossa realidade
no Brasil qual que seria a ideologia que mais transformaria a sociedade brasileira, que mais geraria transformação social, enriquecimento. Não é ficar com a cabeça dura. Hoje o que eu penso é que o campo progressista de um Brasil soberano, ele obviamente uma ideologia que tem condição de promover mais o Brasil, né? Vamos pensar, é um liberalismo que vai, tudo bem, reduzir os impostos, mas será que a gente está num momento em que a gente pode parar, por exemplo, de investir no interior do Brasil? Esse interior do Brasil, a gente investe nele não é por dar esmola, não. A gente investe no interior do Brasil para o interior do Brasil ficar produtivo. A gente teve um momento nos governos anteriores que o Nordeste crescia mais que a China. Só para vocês terem uma ideia. Quanto menos desenvolvido é o local, mais condições de crescimento ele tem se ele receber aí o investimento adequado. Então, essa ideia do liberalismo, ela não é uma ideia que vai causar um crescimento do Brasil. Então, obrigado, Delgado, pelo superchat. Márcia Rocha. Aí a gente entra aqui, não falamos nada sobre questões internacionais, fica nessas besteiras de igreja, que se foda esses crentes na boa. A Márcia Rocha tá sem paciência nenhuma com a questão dos crentes. Olha, Márcia, não é bem assim, não. Hoje nós temos uma situação, porque nós vivemos num Brasil que escolhe os políticos através do voto, essas igrejas elas têm um poder muito grande de direcionar o voto. Um pastor sozinho consegue milhões de votos? Será que a gente não precisa falar das igrejas? A gente precisa falar das igrejas. Ismo é um sufixo para determinada filosofia. Fascismo, gramscismo, esquerdismo, nazismo, direitismo. Agora eu entendi qual que é o ismo que você quis dizer. O que a gente tem que pensar é aquilo que mais traga benefícios para o nosso povo, lógico, e não para o pessoal de fora. Carlos Rodrigues Borges, o PT perdeu por não destruir as fake news, subestimar a ação das igrejas, distanciar-se do povo, etc. Léo, vou deixar meu PC com você até precisar, não estou usando, meu canal tá pequeno, pode ficar usando ele, abração. Olha que interessante. Olha, bom, nesse momento eu preciso contrastar as ideologias. Olha só. Como é que são as coisas? É agora que a gente para pensar. O canal Verdade, que não tem nenhuma intenção política, não tem nenhuma ideologia política, ele acaba de me propor o empréstimo de um PC. Tomara que eu aceito sim, porque eu estou tendo problema com esse, aceito de coração e falo mais. Tomara que eu não precise muito, porque a campanha de compra do PC para o canal, ela tá dando super certo, eu agradeço muitas pessoas. Hoje eu recebi vários depósitos, ontem vários depósitos, agradeço muito, mas o que me choca nesse momento é o contraste das coisas. Olha que interessante. O grupo PT Nacional entra em discussão para criticar a minha campanha, que foi uma campanha criada pelos seguidores para comprar um PC novo para o canal. Os seguidores perceberam que a coisa estava dando errado e criaram uma campanha para comprar um PC novo. Essa campanha foi criticada pelo partido que eu defendi por 3 anos. E de uma hora para outra, eu fico muito emocionado, me chega o canal Verdade, que é um canal que fala sobre desenvolvimento de todos. É um canal que não tem uma linha ideológica nem de esquerda nem de direita, é um canal neutro e me oferece um computador para solucionar o problema. Me oferece um computador emprestado. Eu só tenho a agradecer e falo mais. Isso é talvez a maior lição que eu tenha recebido desde o início do meu trabalho. Porque, olha, durante todo o meu trabalho, o que eu mais fui chamado é de jornalista do PT. O que eu mais recebi na minha cara é que eu recebo dinheiro sujo do PT. E quando uma pessoa tenta, dentro do grupo do PT, falar sobre a importância de valorizar os comunicadores, e quando eu falo valorizar os comunicadores, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pessoas grandes do PT divulgarem os comunicadores, como o PC Siqueira está fazendo agora com os comunicadores progressistas. Vocês podem prestar atenção que dificilmente os líderes do PT falam dos comunicadores de esquerda. Quando eu falo sobre a importância de divulgar os comunicadores, me vem o administrador do grupo PT Nacional e fala que eu estou chorando de barriga cheia e associa a coisa ao dinheiro, criticando a minha campanha
de arrecadação de dinheiro para, nem minha, né, a campanha do pessoal do Clube do Estopa de arrecadar dinheiro para comprar um PC novo. E aí, o que me aparece na live é um canal de uma pessoa que não tem uma ideologia política fixa, ou seja, não é esquerda nem direita, que está fazendo um trabalho de transformação social, um trabalho para a evolução da sociedade, sem intenções políticas, e oferece um computador emprestado. Isso é a maior lição que eu tive até hoje. Assim, eu ia falar, tá, Ray? Agora eu bloqueei. Mas olha, muito obrigado, Canal Verdade. Depois do programa, eu vou entrar em contato com você, porque eu quero sim, conforme for, de uma corrida e busca até hoje, porque eu estou tendo problemas todos os dias com esse computador aqui, e vai ser, se Deus quiser, por pouco tempo, porque a campanha está arrecadando dinheiro para comprar o computador novo, mas o que mais me impressiona é essa questão disruptiva, né? Por aqueles que eu batalhei pelo Brasil, mas aqueles que eu defendi por 3 anos estão me atacando, e um canal que está surgindo aí, agora disponibiliza para mim um equipamento falando que pode usar porque o canal está pequeno. Isso é realmente um tapa na cara. Claro que se você tivesse me emprestando para eu mudar de lado, né? Se você estivesse falando coisa do tipo, olha, eu vou deixar meu computador com você para você ir para a direita. Não, se você considera meu trabalho importante, no lugar de criticar, você está me emprestando o computador. Muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração. Otoniel Souza, muito obrigado, só para contribuir. Avante, Léo, muito obrigado. Otoniel Souza, pelo superchat, muito importante pelo crescimento dos canais, pela contribuição, muito importante mesmo. Olha, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram. Não está acabando ainda, tem mais uns minutinhos, mas eu gosto muito de agradecer as pessoas que estão aqui participando, mandando mensagens, compartilhando. Eu queria lembrar vocês sobre a importância de trazer para cá novas pessoas, a importância de conquistar pessoas para essa transmissão. Se você puder compartilhar, eu agradeço muito. Muito obrigado. Karim F. Hickhem. Léo, sabemos da sua honestidade, quem você é. Muito obrigado, Karim, muito obrigado de coração pela mensagem, pela ajuda. Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas ajudas aqui, pelos compartilhamentos. E queria pedir para quem puder enviar para mim novos seguidores, né? Quem puder compartilhar essa transmissão, convidando pessoas para se inscreverem no canal, isso é muito importante. Quem estiver assistindo aí e não foi inscrito ainda, se inscreva. Eu sei que é muito difícil se inscrever num canal de esquerda quando você tem muitos amigos de direita, porque você acaba sendo criticado, mas eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem. Quem está achando que o comentário é fake, lá no meu Facebook eu postei a tela completa, que tem lá o PT Nacional e tal. Quem quiser, de repente, até lá no Facebook ver quem é a pessoa que escreveu. Depois que eu postei, que eu fui perceber, falar, não precisava ter colocado o número da pessoa. Mas como o grupo é uma coisa pública, né? Quem quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada. Tá lá. Então, muito obrigado. Ocelo Mendonça, esse grupo não existe, Léo. Existe, Ocelo, existe. Eu fiz parte dele quando eu tinha... Me convidaram, me colocaram nesse grupo. Quando eu tinha um outro número, o número de São Paulo, me colocaram nesse grupo. Só que aí meu número caiu nas mãos dos bolsominions, e aí eu parei de usar o número, perdi o número, e também eles não me adicionaram nesse grupo com outro número. Então esse grupo existe sim, infelizmente. Né? É muito decepcionante imaginar que existem pessoas que pensam dessa forma, pessoas que só conseguem pensar pelo lado financeiro, só conseguem pensar nas outras com segundas intenções. É a projeção de Freud. É a ideia de que você só consegue ver o outro com seus olhos. Essa pessoa está provavelmente dentro de um partido de esquerda pensando no enriquecimento próprio, e na hora que ela percebe uma outra pessoa fazendo um trabalho, na hora que surge a primeira oportunidade, ela quer condenar essa outra pessoa com os olhos dela. E olha que interessante, que lição interessantíssima, né? Enquanto ele está num grupo, que é o grupo que eu defendo há 3 anos, me atacando, surge uma pessoa aqui que não faz parte de grupo político nenhum
e me oferece um computador emprestado. É essa a diferença básica dos tapas na cara que a gente precisa levar no dia a dia. Muito obrigado, Ocelo, pelo superchat. Lá no meu Facebook tem lá o grupo, tem lá os números, lá tá tudo direitinho. Roberto Delgado fala, sou ateu, mas não chamo igrejas de merda. Não seria assim que contra-argumentar, Léo. Não deposito em conta, mas contribuo com você que é de esquerda e com outros canais que são de direita. Obrigado, Roberto Delgado. Você dá uma lição muito interessante, que é mostrar que você acaba financiando o diálogo. Muito obrigado. Verinha Teixeira, Léo, isso é verdade mesmo ou será que é alguém para colocar você contra o PT? Olha, Verinha, isso chegou para mim de várias pessoas, tá? Não chegou para mim de uma pessoa só. Esse é um grupo que eu participava e eu já vi esses nomes nos grupos. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente. Deixa muito triste, mas infelizmente isso é verdade. Olha, muito importante, Verinha, isso não é uma manifestação do PT. Eu não estou me colocando contra o PT. Não é isso. Isso é uma manifestação de uma pessoa lá dentro. Isso eu estou mostrando para vocês o erro que faz com que o PT perca as pessoas. Entendeu? É essa ideologia dessa pessoa que está lá na minha página, doutor alguma coisa, que acaba representando a ideologia de muitas pessoas que estão lá dentro, infelizmente. Isso não veio da Glaze como presidenta do PT, não. Longe disso. Eu não estou querendo dizer que essa é uma manifestação oficial do PT. Eu estou dizendo que lá dentro existem pessoas que só conseguem ver as coisas como ruins, infelizmente. E é por causa dessas pessoas que o partido está acabando. A gente lutando com unhas e dentes para defender o partido, que é o maior partido de esquerda do Brasil, da América Latina, né? Tentando fazer de tudo para defender o partido, e maçãs podres como essas dentro do partido, destruindo o partido. Pessoas incentivando, olha, vamos fazer pressão para que os youtubers de esquerda sejam apoiados. E lá dentro, pessoas recriminando. Não temos que fazer isso não. Qual a vantagem que essa pessoa tem nisso? Só destruir a possibilidade do crescimento dos comunicadores. Eu nem falo só o meu crescimento. O cara trouxe uma lista de pessoas que merecem apoio e apareceu lá dentro uma pessoa que misteriosamente é contra o apoio. E ele só consegue ver a parte financeira. O outro nem tocou no assunto da parte financeira. Ele nem tocou na campanha do computador. O outro falou sobre o apoio, divulgação, que é o que eu estou falando há muito tempo. O outro respondeu a parte financeira, só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa é feia. Muito obrigado, Verinha. Muito obrigado, Luci Quirino. Léo, querido, te escuto faz muito tempo, gosto de você. Será que quem fez esse comentário aí é mesmo do PT? Tá dentro do grupo. Eu não sei se é uma pessoa fiel, mas está dentro do grupo. Não se assuste com isso, tá? As pessoas só conseguem ver. Muito obrigado, Marcelo Barbosa, pelo superchat. Tá passando aqui, não ficou lá em cima. As pessoas só conseguem ver o trabalho da gente sendo com segundas intenções. Muito obrigado, Ocelo Mendonça. Não é um grupo oficial. Ele tá escrito lá, né, que é o grupo oficial, mostra os links, enfim. O que eu quero mostrar, Ocelo, é que existe essa ideologia e é por causa dessa ideologia que o PT está perdendo os comunicadores, que o PT está perdendo as pessoas, infelizmente, por causa dessa ideologia. Claro que a Glaze não se manifestou nesse sentido, não estou falando que é uma comunicação oficial do PT, mas eu volto a falar. No momento em que o PT está pensando se deve ou se não deve apoiar os comunicadores, ele já perdeu os grandes comunicadores que estão surgindo, porque esses grandes comunicadores agora, eles estão juntos de outro grupo que está nascendo, de outra esquerda que está nascendo. Se essa esquerda vai apoiar o Ciro, se essa esquerda vai apoiar o Boulos, eu não sei. Mas uma coisa essa esquerda sabe, ela foi ignorada pelo PT, isso é básico. Não é porque eles estão aí desde um seguidor, que é quando o cara acaba de montar o canal deles, até agora sem nenhuma manifestação do PT. O Bolsonaro normalmente divulga novos comunicadores imediatamente, coloca a rede toda para divulgar. E eu, particularmente, eu nem mais vou falar sobre esse assunto. Depois dessa mensagem que eu volto a falar, não é uma mensagem oficial, mas essa crítica que eu fazia, de que eu não estou falando aqui que eu vou virar de direita, não, porque algumas pessoas entenderam isso na minha página, tá, gente? Eu não estou falando absolutamente nada a respeito disso, não estou falando que eu vou parar de fazer meu trabalho, não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é o seguinte, essa mentalidade que existe dentro do PT de manter a ideia de que só devem valorizar as elites, né?
só deve valorizar as elites. Se você procurar as grandes lideranças, vocês vão ver que eles valorizam as elites. Se essa ideologia que eu critiquei durante todo esse tempo e que eu falei durante todo esse tempo sobre a importância do PT trabalhar para conquistar esses novos comunicadores, eu particularmente não vou falar mais sobre isso. Não vou falar porque não adianta. Não vou falar porque no momento em que eu estou falando sobre a importância do PT abraçar esses novos comunicadores, crescer esses novos comunicadores, para que esses novos comunicadores se tornem a base de comunicação do PT, o PT está estapeando a cara de todo mundo. Não estou falando com ninguém para deixar o PT aqui, não. Eu volto a dizer, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Só que precisamos concordar. O PT precisa desses comunicadores, né? Então, enfim. E muito obrigado vocês pela participação hoje. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que mandou mensagens, todo mundo que assistiu. E lembro a vocês, é muito importante vocês ajudarem. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem não curtiu aí, que curta, por favor. Isso é muito importante. E quem puder convidar pessoas para se inscreverem no canal, eu agradeço de coração. Muito obrigado, pessoal, e até mais tarde. Pretendo fazer o Léo ao Quadrado de hoje no estúdio da TV 247 em São Paulo. Vamos ver se vai dar certo, se o avião não cai. Muito obrigado e até lá.